Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Aonde você se encontra, pela primeira vez que está conosco, aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus, nosso Pai, Pai único, Deus único, onisciente, onipresente e onipotente. Coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, Deus de amor, e nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não esqueça de escrever aí na nossa página da internet, para nos ajudar na nossa pesquisa. Porque nós não pregamos uma religião. Nós não somos uma igreja, não somos uma religião, não somos uma casa espírita. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Porque depois de muitos anos de pesquisa, de estudo, nós descobrimos que só a doutrina dos Espíritos não existe preconceito. É a única doutrina que realmente é o segundo Consolador prometido por Jesus. Porque obedece a Jesus, anda com Jesus e só faz o que Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus não pregou nenhuma religião. Eu desafio a qualquer um de vocês, irmãos religiosos, mostrar dentro do Evangelho de Jesus, onde que Jesus ensina a ter preconceito, onde é que Jesus ensina a separar um do outro. Jesus veio fazer o contrário. Ele veio nos libertar da igreja, porque a igreja é que tem preconceito. A fonte do preconceito é a igreja, é a religião, é os políticos, que nunca na história do mundo conseguiu trazer paz e nem união para a humanidade. E eles não vão conseguir. Sabe por que não conseguirão? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. O Mestre Jesus nos alertou: reino dividido não subsistirá. Meu irmão religioso, você que tem preconceito, lembra o que Jesus diz na epístola, na primeira epístola de Paulo, de João. Aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que está com Deus, mas que tenha preconceito, você não está em Deus, Deus não está em você, você ainda está nas trevas. Por isso é que nós convidamos a você a aceitar realmente Jesus de Nazaré, o libertador. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós estamos estudando Vida Além da Vida. Os 13 livros de André Luiz, o Espírito que veio trazer para nós a vida no mundo espiritual. Então começamos com o Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, que vai até a vida continua. São 13 livros didáticos. Acabamos de gravar o capítulo 30, Herança e Eutanásia.
Capítulo 29 e 30 dá um exemplo. O que é os contrabandistas espiritual, que é os nossos irmãos religiosos. Dizia o povo, dizia os filhos de Deus da verdade. Quando chega no mundo espiritual, eles ficam todo atrapalhados, porque não conheceram a verdade. Por isso, a nossa intuição, pregar esse ensinamento. Nós estamos falando da colônia espiritual chamada Nosso Lar. Nós explicamos. Veja na introdução, colônias espirituais, nós explicamos que a colônia Nosso Lar está na Bíblia, na mesma maneira que está a Nova Jerusalém, a colônia onde está Abraão, o rico e Lázaro. São colônias espirituais, que é o intercâmbio das duas humanidades. Nós aprendemos na teoria, lá, depois viemos para cá, na prática. Segundo Paulo, nós vamos de existência a existência, de encarnação em encarnação, até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Só iremos para o mundo feliz quando atingirmos a verdade, quando conseguirmos conhecer a verdade e andar na verdade. Não é só conhecer, nós temos que andar na verdade, temos que dar testemunho. Nós gravamos a dificuldade do pai, que em vez de pregar o amor de Deus, passou a vida toda, a existência toda, construindo riqueza. Aconteceu o que acontece. Você quer saber, é só assistir o capítulo 30, Herança e Eutanásia. Hoje nós vamos gravar o 31, O Vampiro. Lembra que André Luiz está fazendo uma noite especial, né? Porque, como o Senhor Jesus pede ao samaritano, ore ao Pai que envia trabalhador, porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Percebe, meu irmão? Até no mundo espiritual, os trabalhadores são poucos. Precisam revezar, fazer hora extra. André Luiz está trabalhando, está fazendo hora extra. Ele fala que já é 21 horas. E ele continua trabalhando sem pausa, às vezes para por algum momento para conversação, né? Conversação sobre o trabalho que estão fazendo. Então ele disse, atende um doente ali, dá o passe magnético no outro ali, o outro ali pede ajuda, eles vão lá atender. Aí de repente, André Luiz fala que viu na ala 11 uns gritos. Aí ele vai caminhar para lá, a nossa irmã Narcisa segura ele e disse, não, André Luiz, não é bom que você vá na ala 11 agora. Lá são os delirantes do sexomania. Você não está preparado ainda para ver certas cenas. Percebe, minha irmã, que situação que se encontra esses nossos irmãos no mundo espiritual. Então, André Luiz tem curiosidade, mas todas as vezes que ele tem curiosidade, ele lembra da nossa irmã Laura. André, cuidado com a curiosidade. Se preocupa com o trabalho, se concentra no trabalho. Então, quando ele está pensando isso, aí aparece um mensageiro do lado, entra pelo fundo, né? É um anãozinho que é mensageiro lá da portaria. Então ele chega, a nossa irmã
pergunta: Justino, o que traz você aqui a esta hora? Eu disse: nós estamos com um caso lá na portaria que eu acho que os irmãos anterior não perceberam a entrada de uma senhora lá. Mas qual é a dificuldade dessa senhora? É que ela está pedindo ajuda. Ela quer ser assistida. Mas qual é o problema que vocês não deixam ela entrar? Sabe, irmã Narcisa, ela está cercada de manchas escuras. Isso me chamou a atenção. Então resolvi vir comunicar com a senhora. Então vamos lá. Então convidou André Luiz e foram. André Luiz disse que entraram num pátio, numa grande alameda, né? Cercada de arvoredo dos dois lados, né? Andaram mais ou menos 1 quilômetro. Quando se aproximou da portaria, André Luiz fala que viu lá uma sombra. Era uma senhora enrolada, né? De panos, é como mendigo, né? Panos velhos, o rosto terrivelmente deformado, né? As pernas dela completamente inchadas. Aí paramos, a nossa irmã Narcisa examina ela e disse: realmente, essas manchas escuras no seu corpo é de estranhar. Mas eu acho que nós deveríamos ir com o comando, o diretor da portaria. Vamos até ele. Aí fomos até ele, até a portaria, onde é que estava ele, no seu departamento. Quando nossa irmã Narcisa explicou para ele, ele disse: então vamos até lá. Então, caminhando, ela explicou o que estava acontecendo. Quando chegamos perto, mais ou menos perto, aquela senhora começou a suplicar: mensageiro de Deus, eu sou uma alma sofrida, estou à procura de ajuda, estou procurando o reino dos eleitos prometido por Deus. Aí o nosso irmão aproximou da nossa irmã e falou quase num sussurro, bem baixo nos ouvidos dela: repara nela, as manchas. Você está vendo somente as manchas? Aí então, foi quando a nossa irmã perguntou para mim, quando nós chegamos: você está vendo essas manchas que tem no corpo dela? E eu respondi com a cabeça negativamente que não estava vendo nada. E ela me explicou: é porque você ainda não tem a mente desenvolvida para essa visão. Agora, era ela que afirmava negativamente também que só estava vendo as manchas. Ela também só estava vendo as manchas. Ele disse: se você reparar bem, são crianças abortadas, crianças completamente mutiladas, asfixiadas, toda espécie de horrores para destruir a vida desses pequenos inocentes. Disse: faz bem não ter deixado ela entrar, porque esse é um dos maiores vampiros que eu já vi por aqui. Ela não tem condição de entrar no nosso lar. E ela então novamente suplicou: mensageiro do céu, por favor, me ajude, eu preciso de ajuda, eu preciso de descanso, sou uma alma sofrida. Então a nossa irmã Narcisa disse: irmão, não poderia eu levar ela para a ala da ressuscitação? Lá eu daria um cuidado especial a ela. Lembra, irmão, que nós também, nós já fomos errantes um dia. Então, o chefe da portaria disse: realmente, minha irmã, todos nós tivemos os nossos erros. Só que tem uma coisa:
eu não posso transgredir a ética do meu trabalho. Essa irmã ainda não tem condição de entrar aqui. Quer dar um exemplo? Então, nos aproximamos dela. Quando ela viu, ela começou a reclamar, a pedir, implorar novamente. Ele então disse assim: irmã, mas em que nós podemos ajudar? Ela disse: Senhor, eu quero entrar. Eu quero achar o lugar dos eleitos. Minha irmã, aqui não é o céu. Aqui nós temos uma casa de transição. Mas deixa eu entrar, eu mereço. Eu fui uma irmã caridosa. Eu fiz o bem que eu pude fazer. E disse: não é o que eu percebo na sua mente. Porque, pergunto a você, com que direito você interrompeu essas vidas que nosso Deus permitiu que ela reencarnasse e você interrompeu? Ela disse: infeliz, o que você tem com isso? Eu procurei fazer o bem, eu fui caridosa, eu fazia isso para ajudar as pessoas que precisavam de ajuda. Eu fui uma pessoa bondosa. Eu fiz isso porque recebi a certeza de receber o reino dos eleitos. Aí o irmão disse: porém, como disse minha irmã, aqui não é o lugar dos eleitos, é lugar de transição. Enquanto a senhora não receber a graça do arrependimento dos erros que você cometeu, não ver erro nesses assassinatos, porque, irmãos, aborto é assassinato covarde e cruel. Ele disse: irmã, o que essa irmã fez é pior do que o suicida, pior do que o homicida. Ela foi um homicida, confessa. De repente, ela então mudou a feição e disse: filho das trevas, eu não preciso de vocês. Eu procuro o lugar dos eleitos. Muito bem, minha irmã. Se um dia você mudar de ideia, a porta estará aberta para você. Eu jamais voltarei aqui. Então, ela virou-se de repente e começou a caminhar com aquele andar de impotente. André Luiz pensa: quem diria, né? Nossa irmã, ela disse, se dependesse de mim, ela teria entrado. Mas percebe, minha, aquilo que Jesus nos ensina. Os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Meu irmão, minha irmã, cuidado com principalmente os nossos irmãos religiosos, aqueles que estão na frente de uma grande obra. Esses que são os mais cruéis, porque é tão imponente como aquela senhora. Tem um testemunho de um ex-padre no Facebook. Ele conta o testemunho dele e ele testifica que a única obra perfeita, o único que Jesus vai voltar, vai ressuscitar, porque todos os que morreram estão dormindo no pó da terra, vão ressuscitar para ir morar com Jesus. Baseado a doutrina, minha irmã, no capítulo 9 de Eclesiastes. Mas se você ler o capítulo 12, é o contrário.
esses nossos irmãos religiosos dão testemunho de cura, de libertação. Deus, Jesus liberta, Jesus cura, minha irmã. Para dar mais uma chance. Mas eu lembro a esses nossos irmãos que receberam a cura. Você, sacerdote, que acha que agora você está salvo. Você saiu da igreja, mas a igreja não saiu de você. Você ainda não aceitou Jesus. Convido a você a aceitar Jesus. E quando for dar testemunho, não prega violência. Prega Jesus. Jesus é amor, meu irmão. Você conheceu a religião, que saiu da igreja, continua com os mesmos dogmas. O inferno eterno não existe. Satanás não existe. É criação da igreja em que você saiu de lá. Mas você continua com ela no seu coração. Lembra? Jesus é amor. Não prega testemunho ameaçando. Não prega o seu testemunho com ódio, com preconceito. Preconceito é da igreja que você saiu de lá. Mas você tem que tirar ela do seu coração e aceitar Jesus realmente. Nós convidamos você para que venha nos conhecer, venha aceitar Jesus realmente. Porque o leproso que Jesus curou, Lázaro que Jesus ressuscitou, o filho de Naim, a Talita que Jesus ressuscitou, morreram outra vez. Você foi curado de uma enfermidade, mas você vai morrer também. Você vai morrer. Você não vai ficar para semente. É palavra mesmo, é lei. Não é fórmula nossa, não. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes. Leia, meu irmão. Leia. Você que decorou a Bíblia e não aprendeu. Morrendo o corpo, volta para o pó, porque pó e o pó voltará. Mas o espírito volta para Deus. Ele não fica dormindo no túmulo, não. Viu? Não queira distorcer, continuar distorcendo a palavra. Lá você distorcia a palavra. Aqui você está continuando a distorcer novamente. Aceita Jesus realmente. Ele te ama. Nós também te amamos. Estaremos sempre à disposição para explicar para você, para mostrar para você o verdadeiro Jesus. Não o da igreja, mas Jesus de Nazaré. E Maria de Nazaré não está enterrada lá em Jerusalém não, viu, meu irmão? Sepultado está o corpo dela, mas o espírito dela está junto do seu filho. Tenha certeza disso. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, sou um administrador deste grupo. Eu convido a você a seguir a Jesus. Saudações, paz e luz.